Feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa de Deus e a mais uma escola sabatina. Eu vejo que nós temos aqui alguns amigos visitantes, sintam-se à vontade e abraçados também, mesmo que distantes, mas que você possa sentir o calor do abraço fraterno também. E que vocês possam também nos ajudar aqui com a sua participação. Durante a escola sabatina, nós teremos aqui com o Gustavo um microfone, tá bom? E se você quiser participar, fique à vontade. Você levanta aí a sua mão de onde você está para que você possa participar conosco. A sua participação aqui é muito importante para nós, tá bom? Nós já oramos e eu queria aqui apresentar para vocês, são nossos visitantes, a Leila Cavalcante. Ela é membro desta igreja e ela é a nossa convidada de hoje. Leila, seja muito bem-vinda. Feliz sábado, Fábio. Gratidão pelo convite e que nós possamos juntos, revisar a lição. Então, eu reforço aqui, caso você tenha um comentário, levante a mão que Gustavo irá levar o microfone até você para que seja bem interativo, Fábio? Assim vai ser bem legal. É verdade. Queridos e queridas, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus. E essa é a quarta lição que tem o título Jesus, nosso irmão fiel. E aí, Leila, nós temos aqui o verso para memorizar, que está no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, e que é muito convidativo para esse texto. Diz o seguinte, olha: visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue, de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Leila, nós vimos que os inícios ali, o primeiro capítulo, o segundo do livro de Hebreus, assim como a Bíblia também, ela nos fala de um Jesus que é o Rei da Glória, é o Rei do Universo, é o Filho de Deus, é o Salvador, o Redentor. E a lição aqui nessa quarta lição vem apresentando Jesus como o nosso irmão. Leila, nos ajude a entender um pouquinho por que o autor da lição e o autor de Hebreus também nos trouxe esse título de Jesus, sendo ele o nosso irmão também. Então, Fábio, é muito legal, quando a gente tem assim um convívio fraterno, dizer assim, você é meu brother, o pessoal fala assim, você é minha mana, uma linguagem mais jovem, meu mano, meu irmão, minha irmã, tem aquela sensação de igualdade, de proximidade. Então, no caso aqui, Hebreus refere-se a Jesus como nosso irmão, para primeiro reforçar a ideia de que ele é homem como nós. Jesus veio como homem, Deus pleno, mas homem também. Ele, como nosso irmão, ele conhece da natureza humana no sentido do que nós passamos aqui. Porque enquanto Deus, mais na frente a gente vai ver isso, Deus é Deus, Deus não se sujeita às questões assim humanas antes de ter encarnado. Então é muito legal quando aqui reforça que ele é nosso irmão, que ele não se envergonha. Lá na frente a gente também vai falar que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão, mesmo sendo Deus. Então, quando lá em João 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mais uma vez, aqui a gente vê essa referência, Jesus como um conosco, aqui na nossa humanidade. A lição, ela nos trouxe vários paralelos, analogias, comparações, e aqui, tendo como o título aqui, o irmão como redentor, nos trouxe aqui um paralelo muito importante. Aqui nos conta a história do passado, e ali na lei de Moisés, que no passado alguém, quando perdia a sua propriedade, ou ele se tornava servo, seja por qualquer motivo, ele tinha que, ou se ele não tivesse dinheiro para pagar essa dívida, ele tinha que esperar 50 anos, que era o ano do jubileu, para que ele pudesse ser perdoado dessa dívida e resgatar ali a sua propriedade, ou deixar de ser servo, mas que alguém, um parente próximo, poderia fazer esse resgate também, tendo ali comprado, resgatado, ali pagando aquela dívida, para não ter que esperar até o ano do jubileu, que são 50 anos. E aí, Leila, fazendo essa analogia, esse paralelo aí com Jesus, que é o nosso Redentor, como que se aplica essa história do passado e a Jesus? Então, Jesus
como o irmão, né, a gente acabou de falar, o parente mais próximo a nós, ele tinha total direito e condições, que não era só ser irmão, né, tinha que ter condições de fazer o resgate, né, pelos seus parentes. Então, Jesus, ele de fato, quando ele morre, e não só morre, mas ele ressuscita, ele tem ali toda a paga do pecado feita, né? O salário do pecado é a morte, assim diz lá em Romanos 6, 23, e Deus, enquanto Jesus encarnado aqui, né? O Deus conosco, ele nos resgata do pecado, do salário da morte, essa dívida, né, que tínhamos desde Adão lá, quando ele, né, desobedece, nega a fala de Deus para ele, né, Adão e Eva. Então Jesus vem como nosso resgatador nesse sentido, e ele paga plenamente a dívida. Isso é muito legal, não é só legal, né? Ah, que legal. Não, isso é maravilhoso, isso que nos traz vida. Sem essa situação, imagina a pessoa lá, né, em Israel, tendo que viver como escravo. Ela não tinha muita possibilidade se não tivesse alguém para resgatar. E a gente lembra um pouquinho também lá da história de Ruth, Noemi, né? Quando Boaz também resgata elas ali de viver uma vida de miséria. Então Deus nos liberta dessa vida de miséria do pecado, morrendo por nós, sendo o nosso resgatador pleno. É interessante também, nessa analogia, Leila, nos lembrar que a Bíblia, assim como o livro de Hebreus, né, nos lembra que nós somos descritos como escravos, e Jesus é o nosso Redentor. Ou seja, Jesus, quando ele sofre, ele morre e ressuscita ali, ele então nos resgata, ele pagou o preço e nos tornando livres. E é interessante que o pecado, ele aprisiona e nos torna prisioneiros, e não nos deixa liberdade nenhuma, nos torna escravos totalmente do pecado. Mas Jesus, quando ele paga o preço, ele nos torna livres. E sabe o que mais, Leila? A Bíblia nos apresenta que Jesus, além de dizer o seguinte: olha, eu paguei o preço do resgate, você agora é livre. Agora, se você quiser, Jesus agora como Deus, ele diz: se você quiser, você pode me acompanhar, me seguir. Vamos ali até o cartório que eu vou aceitar você também como meu filho. Exatamente. Olha só que maravilhoso. Jesus não somente paga o preço, mas ele também diz: olha, você quer me seguir? Eu te aceito também como meu filho, como minha filha. Olha só que maravilhoso isso também, né, Leila? Sim, nós somos propriedades exclusivas de Deus, né? Como diz lá em 1 Pedro 2,9. E ele nos dá esse livre-arbítrio desde sempre, né? Tanto pelo livre-arbítrio, Adão e Eva, eles desobedeceram. Mas quando a gente tem alguém que dá a vida por nós, de forma assim, bem espontânea, a gente fica tão feliz, né? Que vai querer estar perto daquela pessoa. Imagina, você ali prestes a morrer, eu, né, vou falar assim por mim, prestes a morrer, sentenciada à morte, e vem alguém que vai dizer: eu vou ficar no seu lugar. A gente, Fábio, e todo mundo que aqui está, e quem está em casa também, nós temos essa fala tão comum que às vezes parece meio que assim, já virou um clichê, né, dos crentes, como o pessoal fala. Mas se a gente para analisar o que foi isso, gente, lá na frente, quando a gente for ver aí sobre esse paralelo entre Moisés e Jesus, é Deus, entendeu? Imagina Deus encarnar, vir aqui sofrer toda humilhação, porque ele sofreu toda humilhação que alguém nessa vida pode passar. E ele ainda assim se sujeitou e obedeceu a Deus até o final, nos dando essa possibilidade, essa liberdade. Então, Jesus é nosso Criador, ele é nosso resgatador, e ele também é mantenedor. Ele não só resgata e pronto, ó, fiz a minha parte. Mas ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também um irmão que você pode contar todos os momentos. Você falou ainda há pouco também, né, dentro dessa comparação, e nós vimos aqui que Jesus não se envergonha de sermos chamados de seus irmãos. E aí a lição também trouxe uma comparação muito interessante com a vida de Moisés, né?
Moisés, ele deixou todos os privilégios ali, do reinado ali, né? Do Império Egípcio, né? Exatamente. Ele iria certamente, se ele continuasse ali, sendo ali o neto, né? O neto ali adotivo de Faraó, ele seria com certeza o sucessor do Faraó. Mas ele deixou todos os privilégios para sofrer com o povo. E aí, Leila, como que nós podemos aplicar essa analogia também à vida de Jesus, sendo ele também o nosso irmão? Então, aqui fala até que, em Romanos 11, que pela fé, Moisés abriu mão, né, de ser considerado alguém extremamente importante naquele império. Ele tinha tudo para dizer assim: ah, não, eu vou me meter com esses escravos aí, não, sei lá se esse pessoal, vida de escravo, sabe como é que é, não tem nobreza, né? Não tem aquela questão relacionada a um bom trato. O próprio comodismo também, né? De viver ali na realeza, com todas as coisas aos seus pés. Sim, ali, né? Todas as facilidades, mas Moisés sabia qual era a sua identidade. Isso que também é legal de perceber. Ele sabia a identidade. Quando ele ficou lá com a mãe dele, Joquebede o conduziu ali durante toda a infância. Ele tinha ciência da sua identidade e isso ficou firmado na mente de Moisés. Tanto que quando, digamos assim, chegou a hora, porque tudo Deus faz na plenitude do tempo, né? Como fala Paulo. Chegou também a hora de Moisés tomar a decisão dele, de resgatar os seus irmãos, porque foi para isso que Deus o livrou das águas. E é muito lindo de ver ele sendo trabalhado, porque também não foi assim de uma hora para outra, né? Ele foi treinado 40 anos de deserto. E Jesus, quando a gente percebe a humanidade de Jesus, durante todos esses anos que nós não temos tanta ciência do que ele viveu ali, 30 anos, mas com certeza Jesus também estava sendo preparado para o seu ministério, que foi curto, mas foi um ministério pleno. Então é muito interessante a gente voltar para os personagens da Bíblia, porque inclusive Moisés é um tipo de Jesus, nesse aspecto, né? Que deixa a realeza para se fazer como que um escravo humilde, uma humilde pessoa. A irmã vai falar. Bem, meus irmãos, Quer dizer, irmão Feitosa. quando a gente se refere a Moisés, naquela presença, Moisés era especialmente, ele seria o líder de Faraó, o sucessor de Faraó, naquela palavra, naquela verdade, pelo pensamento, pelas ideias que ele veja como a capacidade que Moisés podia ter. Mas ele preferiu a Jesus se submeter-se a ser como Jesus e se tornar como sendo o líder de Israel, o líder máximo, mas ele se tornou mais humilde e se tornou grande pelo poder de Deus. Amém. E aí nós fazemos essa analogia também com a nossa vida pessoal. Quantos de nós estamos dispostos também a deixar certos privilégios, né, que nos afastam de Deus, para que nós possamos nos aproximar dele e também, logicamente, mais próximos de Jesus? Sim, eu só ia reforçar aqui o verso mesmo de Hebreus 11, quando diz aqui, 11:24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo-se ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E aí a importância da gente cultivar um espírito de fé, porque não foi imediato, não é mesmo, Fábio? Não foi imediato, foi sofrido, porque o tempo inteiro ele abdicou, não é, dessa posição de honra dentro do Egito,
foi resgatar os seus irmãos durante aqueles 40 anos do povo rebelde, falando um monte de coisas ofensivas na cara de Moisés, né? Ele humano, eu fico imaginando assim, até umas horas um pouco de angústia, pensando, nossa, eu poderia estar lá quietinho, né, só lá no meu conforto, na minha glória, né, enquanto um imperador egípcio, e estou aqui aguentando essas pessoas. Mas isso é pensamento humano, isso é diferente de Jesus. Nesse aspecto, Moisés difere de Jesus, porque Jesus, ele vem e ele não peca em nenhum aspecto. A gente vai ver isso sempre aí na lição, né? Jesus é igual na humanidade, nessa encarnação, nessa questão da carne e sangue, no sentido de ser levado à morte, mas em pecado não. Diferente de Moisés, né? Pode ter assim refletido nesse aspecto, a gente não está na mente dele, mas entende como humano que ele pode ter parado e pensado assim, poxa, né? Mas ele foi manso, ele se entregava a Deus. Isso que é legal de pensar. E é legal no sentido positivo mesmo, por isso que eu estou falando falando tanto sobre legal, porque mesmo com toda essa angústia de ser rejeitado pelos seus, porque Moisés estava, né, o tempo inteiro, tanto que quando ele mata lá, né, o egípcio, o próprio hebreu fala assim, você vai fazer isso com a gente? Desde lá ele estava sendo ofendido, né, pelos seus, mas graças a Deus que Moisés aceitou o chamado, libertou o povo hebreu e Jesus muito mais, né? Porque Jesus não libertou só o hebreu, Jesus libertou todo mundo que crê nele. Você falou um termo muito interessante, que nós lemos até no verso para memorizar, carne e sangue, né? Sim. Nós vimos que Jesus, como ser humano, ele sentiu fragilidades, dor, sofrimento, né? E porque ele se tornou como um de nós. Mas nós sabemos que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus que saiu do céu, veio para este mundo. Mas alguém não poderia perguntar assim, Leila? Ora, foi mais fácil para Jesus ele resistir às tentações, porque Jesus, ele era divino. Como nós deveríamos então responder a alguém que está se questionando em relação a isso? Então, não é que as pessoas podem ver Jesus Deus, sim, Jesus era Deus, mas ele foi totalmente submisso a Deus, deixando de lado a sua humanidade, tanto que a gente vai ver aqui, quando em Filipenses, eu vou ler com vocês, eu reservei aqui, Filipenses 2, nos versos 7 e 8, quem puder abrir aí, mas eu vou ler aqui, Filipenses 2, 7 e 8, diz o seguinte, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Carne e sangue também no sentido de levar até a morte. Inclusive, quando diz a gente bebe do sangue, come da carne, é no sentido da ceia, mostrando como ele realmente se fez homem para nos dar essa salvação. E também, Fábio, quando a gente vê alguém dizendo assim, mas ele é Deus, né? Ele poderia fazer as coisas do jeito que ele quisesse, estava fácil para ele. Mas a gente também lembra de quando ele foi batizado, Jesus, né, foi batizado, foi para o deserto, lá foi tentado em todos os aspectos que o Deus encarnado poderia ser tentado. Se a gente for lá ver as etapas da tentação, em Mateus 4, né, a gente vai ver ali também, que fala o seguinte, que Satanás fez o quê? Queria que Jesus usasse dos seus poderes divinos para benefício próprio. Jesus não fez isso, né? Aquela coisa ali, transformar a pedra em pão. E também dá adoração a quem não deve, porque ele não pediu, né, Satanás? Não, se você se prostrar aqui, eu te darei os poderes. Então, o que um Deus encarnado poderia sofrer de tentação, Jesus sofreu, e assim ele ficou firme. Então, ninguém tem um argumento para dizer que ele usou da sua humanidade, ou que ele era mais fácil para ele porque ele era Deus. Porque ele se sujeitou plenamente. Jaciara ou ele? Bom dia, Leila. Bom dia. Paulo afirma um detalhe bem interessante, Fábio, quando ele fala que Jesus precisou se aperfeiçoar. Ou seja, Jesus como ser humano,
passou por várias situações e veio a obediência, meu sacrifício, e meus dificuldades que ele levou durante seu ministério. Por isso, ele como ser humano e não como Deus, nesse momento, ele passou por uma perfeição, não é verdade? Então, a gente tem que saber diferenciar. Às vezes nós esquecemos que Jesus como Deus também foi ser humano, e por isso que passou esse detalhe de se aperfeiçoar em meio à dificuldade que ele passou, tá certo? Sim, é exatamente isso, né? Nós percebemos que Jesus passou por esses sofrimentos, e o Eli lembrou algo muito interessante aqui, né? O apóstolo aqui, Paulo, no livro de Hebreus, ele diz exatamente aqui que Jesus precisou ser aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Agora, para que Jesus pudesse nos resgatar e nos comprar, ele deveria sentir realmente o que um ser humano sente, o sofrimento, a dor. Jesus chorou, né? Jesus sentiu angústia. E como que Jesus poderia dizer, olha, eu resgatei você, eu paguei o preço por você? Porque se Jesus tivesse sido tentado, tivesse caído, Jesus também precisaria de um Salvador, de um Redentor, de um resgatador. Mas ele passou por tudo isso sem pecados. E aí está algo muito interessante em entender que Jesus, ele foi 100% humano e ao mesmo tempo 100% divino. E esse aperfeiçoamento, né, a qual ele acabou de referir-se, tem a ver com aperfeiçoar-se na humanidade mesmo, porque aqui a lição diz claramente que Jesus, enquanto Deus encarnado, né, Jesus era Deus encarnado, ele precisava aprender a obedecer. Interessante, né? Mas não é aprender a obedecer toda a sua parte humana, né? Isso, não é aprender a obedecer porque ele errou. Diferente do homem, às vezes a pessoa não diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. As pessoas têm essa expressão, como que a pessoa vai aprender a ser obediente através do sofrimento. Jesus não errou, ele aprendeu pelo sofrimento o que é a humanidade. Então a gente pode considerar Jesus realmente aquele que vivenciou todos os aspectos da humanidade na mais profunda palavra, de profundidade mesmo, assim, tipo, na raiz, né? Ele, digamos assim, poderíamos dizer que ele foi o humano raiz, no sentido radical ali, de pleno, porque, nós humanos fazemos assim, humanos pecadores, né? A pessoa, inclusive desde criança, as pessoas meio que falam para a criança, você não pode isso, não pode aquilo, tem consequência. Aí a criança erra lá, aí recebe um castigo, aí aprende a não errar de novo, porque ela viu, né, a consequência do seu erro. No caso de Jesus, eu comparo até de uma forma, uma ilustração meio que infantil, seria como uma mãe e um pai dizer assim que a criança só tem direito a, digamos, essa sobremesa que ela quer tanto se ela esperar. E aquela criança, ela realmente espera. Só que essa espera não é uma espera tranquila. Você imagina, né? Você é pai, deve ter vivenciado isso com seus filhos. A espera da criança para ela querer algo é uma espera inquieta, mas ela sofre. Tem criança que se aguenta e ela consegue a recompensa. Tem outras que vão lá, por trás, né, da situação, come um pedacinho, digamos, da sobremesa e não aguenta. Eu diria de uma forma mais simples, Jesus foi aquele que sofreu mesmo ali na espera. Ele sabia da recompensa que a sua espera, o seu sofrimento daria. Não a ele era Deus. Ele poderia dizer, pronto, deixa, né, esse pessoal aí, eu vou voltar à minha divindade. Claro que a gente sabe que não é bem assim, mas era uma possibilidade, um direito dele. Direito, possibilidade não que ele quisesse. Mas ele não fez, ele teve essa espera no sofrimento, dando a nós toda essa glória. Inclusive, quando a gente vai lá em 1 Coríntios 4, que Paulo vai falar que somos como vasos, né? Ele diz o quê? Que a cada dia somos atribulados, mas não desanimados, né? Perseguidos, mas não derrotados. A gente sofre
até o fim mesmo, mas com a visão da glória futura. Isso Moisés fez, por isso que Hebreus 11 diz claramente isso, e o 12, Hebreus 12 vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé, porque ele tinha certeza daquilo que ele estava realizando, como Deus, homem. Amém. A lição nos trouxe uma frase muito interessante para a gente, para nos ajudar a compreender nesse sentido. Diz o seguinte: olha, como Deus, Ele pode nos julgar, Jesus, mas por seu sacrifício também pode nos salvar. Então Jesus, como divino, Ele tinha o poder, né, de nos julgar também, né? Ele será também o nosso juiz. Mas por meio dos sacrifícios, por esse aperfeiçoamento do sacrifício, também Ele pode nos salvar. E outra analogia interessante com relação aqui à obediência, o fato de Jesus, né, ter aprendido com a obediência por meio do sofrimento, nos diz que foram necessárias por duas coisas. A primeira delas, diz que tornar o seu sacrifício aceitável, por isso Jesus foi obediente. E a outra situação é para que Jesus também pudesse se tornar o nosso exemplo. Com certeza. Né? Então está aí, então, o motivo pelo qual Jesus, ele precisou também aprender a ser obediente, né? E ele nos dá total exemplo. Por isso que Ellen White até diz que se meditássemos nos últimos acontecimentos da vida de Jesus, nós estaríamos muito fortalecidos. E eu posso ler aqui um trecho do Caminho a Cristo? Sim, com certeza. Falando dessa questão de Jesus humano. Falando aqui no capítulo 11, o privilégio de falar com Deus, Ellen White diz assim: o próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. Ele não é nosso exemplo? Aqui fica um exemplo para nós. O Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, a ponto de tornar-se um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Daqui também tiramos o exemplo, né, de que a força que Jesus tinha para suportar as tentações vinha do Pai, mais uma vez mostrando que ele não usava os benefícios divinos em favor dele, ele estava o tempo inteiro agarrado a Deus através da oração. Não sei se Fábio me permite voltar um pouquinho. Com certeza, professor meu amigo. Fábio, você Com certeza. detalhou que Cristo aprendeu a ser obediente, né? Submisso, né? Porém, um detalhe interessante também, que ele foi obediente até a morte, né? Morte essa de cruz, né? Mas teve um momento também na vida dele que ele pensou em desistir. Mas, Senhor, tira de mim, passa de mim esse cálice. Mas ele foi à frente e não desistiu, né? Essa parte humana tão brilhante, às vezes passa conosco também, da gente desistir dos caminhos do Senhor. Mas Cristo, em nenhum momento, desistiu, apesar das dificuldades e dos problemas que ele enfrentou durante a trajetória até a morte de cruz. Vimos Jesus como nosso exemplo, e o apóstolo Paulo, né, aqui no livro de Hebreus, ele diz que nós devemos correr a corrida espiritual da vida cristã com perseverança, e tendo Jesus como nosso exemplo e olhando para Ele. Aqui está, né, uma dica muito interessante aqui do livro de Hebreus. E por isso que é importante estudarmos a lição, para que nós possamos ver esses textos, para nos ajudar realmente na nossa vida espiritual cristã. Nos fortalecer. E ele nos diz, olha, com perseverança, olhando para Jesus, certo? E tendo Ele como nosso exemplo. Ou seja, Jesus, nós vimos aqui, pelo que vocês falaram, que Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Mas infelizmente a lição também nos apontou aqui uma falta de fé, né? Alguém que
teve aqui realmente um mau exemplo, né? Por ter falta de fé, que foi o rei Acais, né? Exatamente. Ele preferiu confiar no homem, se escravizar, né, ao rei da Síria, a estar ali ouvindo Jesus dizendo que ele era filho de Deus, porque a promessa era exatamente, né? Me ouça, eu estou te dizendo que eu sou teu pai, eu vou como pai, vou lhe auxiliar. E aquela agonia toda daquele rei fez com que ele se virasse simplesmente, não quero não, esse conselho aí, não quero ouvir não. Aí a gente ri um pouco assim na ironia de Acais, mas ao mesmo tempo a gente se pega, se vê no espelho, né? Porque vamos combinar, a gente lê a Bíblia, a lição não é só para dizer assim, para o outro, mas para a gente. Eu posso falar plenamente na minha vida quantas vezes eu, infelizmente, é vergonhoso falar isso, mas que bom que Jesus não se envergonha de mim, mas de dizer assim, nossa, algumas vezes eu realmente olhei e disse, não, eu vou fazer do meu jeito. Só que a gente sempre sabe que o nosso jeito é sempre imperfeito, sempre vai nos trazer para consequências. E graças a Deus, né, que Jesus, como o nosso resgatador, ele não nos deixa lá na lama e ainda pisando em nós, né? Tanto que fala que o servo de Deus, lá em Isaías 42, 43, ele diz que não pisa na cana rachada, ou seja, aquela pessoa que está frágil, debilitada, em pecado, Jesus não vai lá para dizer, tá vendo, olha o que eu disse, que você ia se, né, quebrar sua cara. Jesus não faz isso. Ele, como o nosso bom samaritano, né, nos resgata, nos dá a possibilidade de ter novamente a condição de ser chamados filhos. Isso que é bonito de ver. Não é só bonito, é bom aplicar na nossa vida, para a gente também não ficar se sentindo, não tem jeito. Porque é isso que o Satanás quer falar, né? Você não tem jeito. Gustavo? Eu sempre escuto as pregações de um pastor chamado Kleber Gonçalves, né? E essa semana ele estava dando um sermão e ele falou sobre uma carta de Paulo, que Paulo fala que entre a fé, a esperança e o amor, o maior seria o amor, né? E aí ele fez uma análise e ele explicou o porquê o amor, né? Isso o pastor Kleber Gonçalves. E ele falou que quando a gente estiver na nova terra, a gente não vai precisar nem de fé, nem de esperança. Por que não de fé? Porque a gente vai estar face a face com Cristo. Então a gente não vai precisar dessa fé. E a gente nem vai precisar da esperança, porque todas as nossas expectativas já vão estar centradas em Cristo. Então ele diz que somente o amor é que vai perdurar a vida toda, ou seja, vai ser eternamente. Então quando a gente faz uma análise do sacrifício que Cristo enfrentou, a gente vê que a real motivação de Cristo foi justamente esse amor para conosco. É tanto que quando Paulo fala dos dons, né, Paulo fala novamente que o maior dos dons é o amor. Verdade. Amém. Jesus, ele sofreu, morreu em nosso lugar por amor. Louvado seja Deus. Leila, eu queria que você nesses momentos finais aqui pudesse falar algumas palavras para que nós possamos aqui encerrar esse momento da Escola Sabatina, fazendo aqui então um apanhado geral e ao mesmo tempo um conselho para quem está aqui conosco, para quem está nos assistindo também, sobre a lição de hoje. Então, eu gostei muito de perceber que esse termo, irmão, resgatador, e o meu conselho não seria meu, né? Que palavras humanas finitas, mas eu gostaria de voltar aqui para o que diz Hebreus 2, no verso 18, falando sobre Jesus, diz, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E qual de nós não estamos sendo tentados? Ou seja, Jesus ele está disposto, disponível para socorrer a todos que buscarem, porque ele também não vai forçar a nossa irmandade, né? Ele se coloca à disposição, mas só vai ter Jesus como irmão, né? Nesse sentido assim de resgatador, aquele que desejar. O meu conselho, falando agora sobre mim mesmo, é que eu já vivencio isso na minha vida, de ver como que Deus me trouxe novamente para o caminho da verdade, quando eu caio, peco, quando eu erro, quando eu desprezo,
o seu conselho e ver a felicidade que há dentro do meu coração de saber que Ele não desiste de mim, que Ele está disponível a mim. E não que eu vá agora errar, tipo, tem lá, né, debochando, meio que menosprezando um pouquinho, ou fazendo pouco caso dessa bondade de Deus, mas realmente por amor. Graças a Deus, né, que Deus nos livra, nos socorre. E, gente, acredite, Ele é Deus, que é o próprio soberano, se coloca ao nosso lado e vai voltar para nos resgatar. Então, a maior de todas as esperanças que eu vejo aqui em Hebreus é que tudo que você passe, todas as situações, recorra a Jesus. Às vezes a gente fica recorrendo ao irmão, recorrendo até aos profissionais, falar até no meu caso como profissional de saúde mental, antes de recorrer a Jesus. Inclusive, Jesus é que nos encaminha para as pessoas necessárias que vão nos dar os conselhos certos. Então, busque a Jesus em primeiro lugar sempre. Essa é a minha palavra. Nós temos aqui um último comentário, irmão. Com perseverança, tendo Jesus como exemplo para a nossa vida, para Ele, o maior exemplo que Ele fez, o que aconteceu, não foi Moisés, não foi Jesus Cristo, Ele que esteve sempre presente na nossa vida, no nosso coração, para iluminar a mente, ver a bondade dEle e as coisas que Ele exerce para nós. Amém. Amém. Nós agradecemos a todos que participaram. Foi muito importante a sua colaboração, o seu ponto de vista, ter participado aqui conosco com os seus argumentos também. No próximo sábado estaremos aqui novamente e contamos com a presença de todos. Esperamos que todos estejam aqui bem, saudáveis. Aqueles que infelizmente não puderam estar, seja por qualquer motivo de saúde, de enfermidade, em nome de Jesus estaremos aqui orando, em espírito de oração também, para que eles possam ser restaurados pelo poder de Deus, amém? Eu queria deixar uma última frase para que nós pudéssemos refletir em relação a esse assunto de hoje, Jesus, Ele se tornou o nosso irmão para nos salvar. Trágico é virar as costas para isso. Então, que possamos refletir nisso e possamos, durante essa semana, estudar um pouco mais a lição, juntamente com a Bíblia, e possamos cada dia mais, como Jesus é o nosso exemplo, que estudou as Escrituras, possamos estudá-la também e possamos nos preparar, porque Jesus em breve voltará, amém? Deus seja louvado. Leila, gostaria que você fizesse então, por favor, essa oração conosco. Todos aqueles que puderem também nos acompanhem, curve aí de onde você está, quem está nos assistindo também, feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus Criador. Sim, oremos. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigada porque nos resgatou desse pecado, do mundo, não é, pecaminoso. Nós pedimos também a Tua fé, porque até para ter fé nós precisamos de Ti, da mesma maneira que Jesus demonstrou fé no Pai aqui nessa terra, entendendo que o sofrimento que Ele estava vivenciando daria a nós, não é, a eternidade, que a gente também tenha isso em vista, que não fiquemos olhando para o nosso sofrimento, mas que a gente olhe para Jesus. Inclusive, o conselho de Hebreus 12 é exatamente esse, né? Olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, porque se ficarmos olhando para nós mesmos, a gente não vai para canto nenhum. Então, que o Espírito Santo, muito obrigada, Deus, Espírito Santo, por nos trazer esse ensinamento, por abrir a nossa mente mais uma vez à compreensão da Tua palavra e por dizer hoje, nesse momento, que somos salvos por meio de Jesus Cristo, porque Ele veio, ressuscitou e agora está só aguardando a plenitude do tempo para voltar, e que nós aceitemos para que possamos ir juntos com Ele. Nos dê paz, um espírito de irmandade também, do mesmo jeito que Jesus se compadeceu dos seus irmãos, que também possamos nos compadecer uns dos outros e ajudar-nos a todos a chegarmos lá juntos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estude a lição. Se você tiver alguma dificuldade em adquirir a lição, procure a nossa igreja.
Você pode também, por meio aí, quem está nos assistindo, entrar em contato conosco. O WhatsApp da igreja vai estar aí passando a qualquer momento aí na sua tela, que você possa entrar em contato também para receber um estudo bíblico e que possa nos procurar aí para então conseguir a lição da Escola Sabatina. Deus seja louvado e até o nosso próximo estudo.